Boa noite, meus amigos. Espero que todos nos escutem bem. Nós estamos começando o nosso... Eu só preciso do feedback para saber se está todo mundo me escutando. Deixa eu ver os participantes aqui. Paulo André, me manda um zap aqui para me falar se está todo mundo ouvindo bem. Paulo André e Dani, por favor, me dá um feedback se está todo mundo ouvindo bem. Maravilha, já recebi o feedback. Por enquanto, vou deixar o microfone desligado para a gente dar sequência com mais ligeireza pela adiantada hora. E sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com esse momento. Eu estou ao lado do vídeo, está todo mundo vendo o vídeo aí do meu amigo Gustavo? Estou ao lado de um grande amigo. Eu admiro bastante o trabalho desse cara. Para mim, junto com o amigo Flávio lá na Apta de Colina, são os caras que mais entendem de nutrição a pasto, nutrição aplicada que eu conheço, sem dúvida nenhuma, conhece muito o sistema brasileiro de produção. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma noite espetacular. Doutor Gustavo dispensa apresentações, mas é doutor em nutrição, pesquisador, professor da Apta de Colina. Nós vamos ter bons momentos com ele e eu tenho certeza que ele vai ver o que tem de melhor para nós aqui hoje, no nosso webinar da Wisdom. Eu vou tomar os 5 minutos iniciais. Para mim, já pediu o Gustavo, com a permissão dele. Eu espero que vocês estejam vendo minha tela. Gustavo, você está vendo a tela aí? Estou. Eu vou tomar uns 5 minutos iniciais para apresentar um pouco a empresa, quem é que nós somos, e na sequência já passo a palavra para o meu amigo Gustavo. A ADM, nós somos uma empresa do grupo ADM. A ADM é um grande player do agronegócio mundial. É uma empresa centenária. Deixa eu minimizar isso aqui para eu não atrapalhar. Não sei o que vocês estão vendo aí. É uma empresa centenária, uma empresa com mais de 100 anos no agronegócio. Começou em 1902, extraindo óleo de semente. E hoje é uma das top 3 do mercado mundial do agronegócio. É uma empresa que cresceu com aquisições, vem adquirindo empresas do mundo inteiro por décadas e até chegar na nutrição animal em 2019, que é onde nós estamos, né? A ADM é uma empresa que fatura 64 bilhões por ano, tem 40 mil empregados, é a empresa que capta a maior empresa em originação, ou seja, que mais recebe produtos da agricultura para processar, trabalha em 3 grandes unidades, que é a unidade de óleo e sementes, a unidade de carboidrato solutions, que é para nutrição humana, e nutrição. Na nutrição animal, nós somos em torno de 9 mil colaboradores do mundo inteiro, com 107 instalações, estamos em 27 países e exportamos para mais de 100 países. No Brasil, a ADM Nutrição Animal é uma empresa que, durante muitos anos, adquiriu e criou marcas importantes. Essas são todas as marcas que a empresa adquiriu no Brasil, né? E hoje nós temos essas 4 grandes marcas atuando no Brasil: a Socil, a Presence, a Total e nós, a Wisdom. Somos o departamento de premix e serviços. Juntos, nós fazemos mais de 70 mil toneladas de produtos mês. Então, nós que estamos no segmento de nutrição de precisão,
ter ao nosso lado uma empresa que faz mais de 70 mil toneladas nos dá um know-how muito importante. E a Wizium, quem que é a Wizium? A Wizium hoje nada mais é do que uma empresa que veio lá da década de 50 do grupo Guillaumache. É a marca francesa, que depois, em 2001, virou o Grupo Avialis, que depois teve uma fusão e virou o Grupo Invivo Nutrição e Saúde Animal. E em 2016 virou o Grupo Neovia Nutrição e Saúde Animal. E dentro da Neovia, o departamento que cuida de premix e serviços é a Evimix, em 2015, a Invivomix, e hoje somos nós da Wizium, desde 2017. Essa é a origem da marca Wizium. Beleza? E a Wizium é a marca internacional de premix e serviços da ADM. Esse é o nosso time de ruminantes, o nosso diretor que toma conta do negócio Wizium, a Dani, que está aí presente conosco no departamento, eu liderando o negócio de ruminantes, a Vivi, a nossa nutricionista do departamento técnico, o Paulo André cuidando do gado de corte, o Daniel cuidando do gado de leite. No Brasil todo nós temos 6 distribuidores e 87 representantes atuando com ruminantes. O nosso negócio é muito mais do que nutrição, a gente entende isso, e entender o que é valor para o nosso cliente, o que o cliente valoriza, levando sempre em consideração a rentabilidade, a qualidade dos produtos e do produto que o cliente está entregando, e, claro, melhorando a produtividade sempre. Né? Onde é que nós estamos no mundo inteiro? Como é que a gente entende onde é que nós aplicamos os nossos recursos, tecnologia, estamos presentes globalmente, inovação é uma coisa que a gente acredita muito e é isso que nós estamos aqui hoje para ouvir o Gustavo. Nós temos centros de pesquisa espalhados no mundo inteiro para cuidar de inovação e trabalhamos com desde premix para quem faz ração, minerais e especialidades. Legal? Não vou gastar mais energia, eu quero que o que fica para nós aqui de recado da Wizium é a gente quer ser diferente, a gente quer pensar no que o cliente precisa, pensando no consumidor do cliente. Nós vamos antecipar o que o mercado precisa. E, claro, sempre pensando numa nutrição sustentável, saudável e mais eficiente para o nosso cliente. Legal? Gustavão, não gastei mais do que os 5 minutos que eu tinha combinado com você. É isso? É isso. Pessoal, Gustavo, acho que é melhor você apresentar na tua aí, né? Isso, vou compartilhar aqui. Se já quiser assumir o controle, está contigo. Acho que eu coloquei para compartilhar o meu aqui, eu tenho que assumir o controle? Acho que você tem que me tornar apresentador. Pronto. Tornar apresentador. Isso. Tornou? Isso aí. Oi aí, meu amigo. Beleza. Deixa eu só minimizar isso aqui para você não atrapalhar. Botando no modo apresentação. Vocês estão vendo minha tela aí, tudo certinho? Positivo, por aqui tudo certo. Então vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Aí é convite do meu amigo Heloísio aí de longas datas, né? A gente já nos encontramos aí em vários locais desse Brasil afora, trabalhando com pecuária, né? Nos locais mais interessantes. Estava até lembrando agora, sem tomar o tempo de quem está nos assistindo, uma vez nós nos encontramos lá em Paragominas, num evento, deve ter uns 10 anos atrás, né, Luiz? Então, assim, são muitas e muitas passagens aí por esse Brasil, e eu fico muito feliz de estar aqui agora com vocês, da Wizium, para a gente poder estar conversando um pouquinho aí sobre estratégia de nutrição, de boi a pasto, e nós vamos estar falando aí nos próximos 50 minutos, 1 hora, depois se a gente tiver tempo para pergunta, a gente também está à disposição para as perguntas.
A gente vai falar um pouco, que a gente conversou, sobre estratégia para as águas, né? De tentar entender isso dentro do conceito do BOI 777. Já é importante a gente estar pensando nas águas, porque se Deus quiser, elas devem estar chegando logo, né? Em alguns locais já está chovendo, em outros ainda não, ainda estamos num período de seca muito, muito forte, mas logo, logo vai começar as águas e a gente precisa estar preparado para elas. Né? Isso nós vamos falar aí tanto de recria quanto de terminação. Nós vamos estar falando de suplementação nas águas, pensando em recria. Vamos falar do planejamento adicional, que é um efeito sobre uma fase sobre a outra. Vamos falar o que eu chamo de alguns pontos da terminação, que é entender só, deixar claro o que é rendimento ganho, algumas questões relacionadas à infraestrutura para terminar boi. Depois nós vamos mostrar alguns resultados também de suplementação na terminação, até onde a gente pode ir, como é que está a questão econômica disso, qual que é a segurança que a gente pode trazer para o produtor quando fizer um aconselhamento ou coisa do tipo, tá certo? Tem uma frase, né, que felizmente eu até falava, ele fez, tinha acho que 106 anos, ia fazer 107 anos, se não me falha a memória, se eu não errei, né, Dr. Fernando Penteado Cardoso, que ia ter feito 107 anos agora em setembro e veio a falecer no começo de setembro, mas ele fala que o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam um pouco e não medem praticamente nada. Né? Isso, infelizmente, é uma verdade, a gente precisa de mudar essa verdade, né? A gente precisa de medir, ter o controle de tudo que a gente tem, de tudo que a gente faz, para poder saber se está bom, se está ruim, até que ponto, né? Nós estamos vivendo hoje aí um momento onde o preço da arroba caiu muito, isso assusta todo mundo, isso é muito ruim, mas até que ponto isso impede que você realize as práticas que estavam planejadas, até que ponto que isso impede que você faça aquilo que precisa ser feito. Então, assim, não acha não, né? Mede, porque quando a gente mede é que a gente tem um resultado adequado para poder fazer, né? Mas o que a gente gosta de brincar é que alguns falam assim, rapaz, é melhor eu não medir, porque se eu medir, eu vou parar de mexer com isso, né? Aí um slide que a gente mostra é esse aqui, onde mostra que a margem da pecuária ao longo aí dos últimos 50 anos caiu fortemente. Mas isso aqui não é para você parar de medir, não é para você parar de mexer com a pecuária, mas é para você entender o seu negócio, né? Ver que nos últimos anos aqui teve até uma retomada, agora deve ter dado uma apertada aqui, essa atualização foi demais, a gente pode buscar ela, com certeza ela apertou um pouquinho, por causa da questão do preço do insumo, e todos os fatores aí que estão, todo mundo sabe que está acontecendo. Mas o que eu gosto desse gráfico é o que ele mostra. Ele mostra para nós que quando a gente fala que antigamente matava boi de 5 anos, desmamava 40%, 50% das vacas, estava tudo certo fazer isso. Antes do Plano Real, lá na década de 80, 70, a margem da atividade era muito grande. Então, se você tem uma atividade que a margem é muito grande, mesmo se você fizer coisas erradas, coisas que tecnicamente não são corretas, elas ainda assim dão um dinheiro. Agora, quando você está numa atividade que a margem é menor, né, tá aqui à noite, quinta-feira, para conversar com a gente, estudar, ver, medir, controlar o que você está fazendo, é fundamental. Para quê? Por quê? Porque entre você ter lucro ou prejuízo, a distância está mais perto. Antigamente, ter prejuízo era quase impossível. Né? Hoje, você pode fazer, e muita gente faz operações com bovinos, e elas não são rentáveis, elas têm prejuízo. Então, você precisa de tomar cuidado com aquilo que você vai fazer para ter lucro. E você só vai ter lucro, só vai ter uma margem positiva se você estiver fazendo tudo certo, comprando certo, produzindo certo, vendendo certo. Não tem uma coisa mais importante que a outra. Tudo tem que ser certo para que a sua atividade seja rentável, tá certo? Desculpa. Dentro desse conceito, o que a gente vê? Que todos os fatores, que todos os momentos, todos os fatores, todas as épocas de produção, elas são extremamente importantes, né? Desde a cria, a recria, a engorda, né? Quer seja pasto ou quer seja confinada, todos esses fatores, eles são importantes, porque todos esses fatores vão gerar um impacto no seu sistema produtivo.
né? Não estou falando que você tem que ter ciclo completo, mas eu estou falando que para você produzir bem com eficiência, você tem que entender que todos esses fatores vão interferir no seu negócio. E você precisa ter uma meta. O Boi 777 nada mais é do que uma meta. Não quer dizer que você tenha que fazer 7 arrobas na cria, 7 arrobas na recria, 7 na terminação, né? Isso é uma meta produtiva que a gente trabalha com ela aqui. Agora, o seu pode ser diferente. Pode ser 6, 8, 7, e assim vai, do jeito que você quiser. Agora, o importante é que você tenha uma meta. E o 777 mostra para nós que todas as fases são muito importantes, né? Aqui o principal ponto é, tenha uma meta. Depois, entenda que todas as fases, cria, recria e terminação, são importantes. Depois, entenda que você precisa de abater o animal jovem e que ele tem que ser pesado, acima de 21 arrobas. Então, é isso que é o conceito que o Boi 777 traz. Mais do que propriamente a quantidade de arrobas específicas em cada fase, ele te traz uma provocação para que você determine qual que é a meta produtiva do seu sistema, o que você deve fazer e assim correr atrás para realizar aquilo. Porque se alguém tem uma meta, aí você consegue, você corre atrás. É o que eu brinco, né? Não adianta marcar mês e ano de nascimento no bezerro, né? Se você quer mesmo fazer alguma coisa acontecer na sua propriedade, marque nela o mês e o ano de saída desse animal. Eu brinco a data de validade do boi, porque aí todo mundo vai correr atrás para conseguir produzi-lo e entregá-lo naquele momento, naquela data, naquela situação específica, né? Dito isso, o que a gente vai ver assim, ó, uma fase fundamental, a nossa safra, né? A nossa safra, o momento onde a gente fazer uma pecuária, para baixar o custo do animal, para fazer uma pecuária extremamente produtiva, é a época das águas, né? Se Deus quiser, ela está começando logo, 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 logo. Por quê? Porque vivemos num país tropical, né? E o país tropical é o país que nos gera condições assim, né? De excelente oferta de forragem, de conseguir manejar, de ter calor, de ter chuva e de conseguir produzir de forma adequada. Então, essa exploração. A nossa base é uma exploração com a base do pasto, que é de excelente qualidade. Agora, para você ter um pasto de excelente qualidade, o que você precisa entender? Um pouquinho de manejo de pastagem. Na verdade, assim, digamos, é simples falar sobre manejo de pastagem, de uma certa forma, mas, porém, é extremamente complexo numa propriedade que você aplique e que você consiga conduzir de forma adequada, porque são várias as variáveis que vão interferir no seu manejo, chuva, calor, fertilidade do solo e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o que você tem que pensar? Que você tem que colher esse pasto quando ele está com o mínimo de haste e material senescente e o máximo de folha possível. Esse momento é o tal dos 95% da interceptação luminosa, que é o que hoje se fala muito em manejo por altura, uma braquiária de 25 a 30 centímetros, um Tanzânia 70, uma Mombasa 90, e assim vai. Ou seja, quando o seu capim está com o máximo de folha e o mínimo de material morto, é o momento certo de se colher ele, né? Não adianta olhar isso, às vezes o convite que eu faço é quando começar a chover, você vê o capim muito alto, todo mundo fala, nossa, olha como tem pasto, olha que beleza que tá. Entre lá no seu pasto, caminhe para dentro dele, 10, 20 metros para dentro do piquete, abra o pasto e veja se tem muito como, lá embaixo se já tem material morto, se tiver, o que está acontecendo? Você está deixando esse capim passar. E se você deixar esse capim passar, você estará perdendo e, além disso, prejudicando a colheita desse pasto normal. O nosso grande desafio, eu vou repetir mais uma vez, o nosso grande desafio no nosso ambiente é colher o pasto no momento certo, é colocar os animais no momento certo no piquete, para que eles tenham aquele pasto realmente adequado. Agora, o que mais impacta no ganho é a hora que você retira seus animais. O que isso aqui ele mostra para nós, um gráfico? Esse aqui, principalmente, é forragem tropical. Essa linha de cima, a linha cheia, é forragem temperada. O que esse gráfico mostra para nós? Que até 40% da altura de entrada do pasto, vamos supor assim, pensa um pasto de 1 metro. Até o gado baixar ele 40 centímetros, o peso do bocado ele é constante. Ou seja, não cai o peso do bocado porque o animal come aqui.
ele pula, vai lá na frente, come no outro lado, no outro, ele faz um pastejo de ponta em todo o pasto. Depois que ele faz esse pastejo de ponta, é aí que ele vai abaixar a estrutura do dossel, a estrutura do pasto, do capim. Então, o que acontece? Quando ele está comendo só essa ponta, o consumo dele é muito alto por minuto, por hora. Então, rapidamente, o animal come, enche a barriga e vai deitar e ruminar. Aquele é um pasto de alta qualidade. Agora, no último dia do rotacionado, você fala assim, não, mas meu rotacionado só fica 12 horas. Então, na última meia hora, na última hora, não interessa se é 1 hora, 2 horas, 10 horas, 2 dias ou 5 dias, o que interessa é a condição do pasto que sai. Mas na hora que o seu animal está saindo do pasto, se ali você já apresenta para ele uma estrutura muito difícil de colher, significa que você teve uma limitação do tempo da ingestão, da quantidade de forragem que ele colheu. Então, você tem uma limitação nutricional muito grande para esse animal. E na maior parte dos projetos pecuários, a gente coloca o gado no pasto, quando o pasto está passado, está acima de onde deveria, e sai muito abaixo de onde deveria. Por isso que os ganhos não são adequados. Então, não adianta você ir lá e medir a composição bromatológica no dia que o boi entrar. Você tem que medir no dia que o boi entrar e tem que ver também no dia que o boi sair. E aí eu brinco assim, não adianta chegar numa festa, né? Se o Luiz me convidar um dia para fazer um churrasco lá com ele, comer um peixe lá, não adianta chegar lá e falar assim, ó, tem um monte de comida aqui, mas ele convidou toda a torcida do Galo, aí vai faltar comida. Então é o seguinte, importante é saber o que tem na entrada e na saída. Festa boa é aquela festa que na hora que vai embora ainda tem comida. É isso que você tem que pensar para o seu animal, né? Então, coloca esse pensamento para o seu animal também, que você vai ter um bom resultado de desempenho deles. Assim, ó, nas mais diversas condições de pasto, né, a gente vai falar agora como a suplementação, uma vez que eu entendo o meu pasto e manejei meu pasto de uma forma adequada, isso não impede. Muitas vezes a pessoa fala assim, o cara nem maneja o pasto e vai suplementar. Às vezes ele vai ter que suplementar para compensar. Assim, eu não quero suplementar para corrigir uma falha de manejo, eu quero suplementar para potencializar o ganho. Mas assim, às vezes a solução que a pessoa tem é uma coisa interessante. Falar de manejo de pastagem, definir o que seria, de uma certa forma, é fácil. Mas é muito difícil fazer bem feito. E uma fazenda, você não sai de um manejo ruim e vai para um manejo bom do dia para a noite. Definir a suplementação adequada é mais difícil, porque ela depende da condição de pasto e tudo mais. Mas você sai de uma semana que você está com a suplementação errada e na semana que vem, desde que você entenda lá e faz o acerto, você passa a usar a suplementação correta. Não quero falar que tem que não é para corrigir ou para vender suplemento nesse caso, mas a grande questão, sim, é uma facilidade de adoção da técnica. Então, às vezes a gente usa o suplemento para começar a ajudar a corrigir as questões de manejo, para capitalizar o produtor, para que ele possa fazer investimento, às vezes em reforma de pasto, em contratação de gente para manejar pasto, numa série de coisas. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que nas águas, pensando nas águas inteirinhas, desde outubro, novembro até maio, junho, o ganho médio com sal mineral, na maior parte dos nossos estudos aqui, fica entre 550 e 560 gramas. De animais de recria. Animais sem nem de 240, 250 quilos, indo até 340, 350, até 400 quilos, 400 e pouco. Esses animais saem de um ganho de 550, vão para um ganho acima de 700 gramas com o uso de proteinado nas águas, né? Aumenta em 158 gramas por dia o uso do proteinado nas águas. Isso é uma coisa interessante. O proteinado nas águas, ele tem uma outra coisa extremamente interessante, que eu falo que ele não é uma comida propriamente dita. Ele é a sobremesa do almoço, né? O que eu estou querendo falar com isso assim, ó? Conforme o suplemento que a gente faz, quanto melhor é o ganho vindo só dos animais do pasto, o ganho de peso adicional cai muito. No proteinado, isso é verdade. Você tem animais ganhando muito mais, botando 200, 250 gramas, mesmo quando ele está ganhando 200, e acontecendo a mesma coisa quando está ganhando 900, 1 quilo por dia. Por que isso acontece? Porque o proteinado de águas,
ele tem, na nossa opinião, ele tem alguns principais efeitos são fornecer um mineral de forma mais adequada, porque leva o animal com maior frequência ao coxo, fornecer um bom aditivo, entendeu? E fornecer um pouco de proteína, propriamente dito. Mas a proteína, para mim, é o terceiro dos pontos, comparado a esses dois que eu estou falando. Porque esses dois vão dar uma resposta, um aumento de ganho bastante interessante para os animais. Né? Agora, a gente tem que perguntar assim, ó, ganha mais peso, mas vale a pena? Então, vamos entender aqui com base no preço até que o Luiz me passou. Se eu pensar num período de 200 dias das águas inteiras, as águas grandes, pensando até da transição da seca para as águas, até o final das águas, nós estamos falando lá em 200 dias, se Deus quiser a gente vai ter isso, né? São 68 quilos de proteico que eu vou gastar para esse animal, que está em recria. A 2,72 o proteico, nós vamos ter um investimento aí, um desembolso de R$ 184,96 por cabeça. Se eu descontar que quando eu faço isso, eu não preciso de fornecer um mineral, esse mineral é de 2,63, eu vou descontar R$50, ou seja, eu tenho um adicional de custo, custeio, desembolso, investimento, do jeito que você quiser interpretar, mas eu vou gastar mais por animal. R$ 134,99, ou R$ 135 arredondando. Só que esse animal vai ganhar 33 quilos a mais, ou seja, eu vou colocar uma arroba a mais nesse animal, e essa uma arroba me custa R$ 122,72. Não é que o custo das arrobas ganhas custa isso. Todo outro custo está pago lá igual com o mineral, custo passo, sanidade e tal. Aqui é o custo adicional, custo nutricional adicional. Ou seja, usar proteinado nas águas te permite, ao invés de você chegar com o animal lá no final das águas de 13, chegar com o animal de 14 arrobas, e essa uma arroba a mais só te custou R$ 122. Quando você pensa que é um animal magro, tá 1 para 2,5, quase 1 para 3 aí. Não 1 para 3 não, mas 1 para 2,5 por aí, a relação benefício-custo, se você pensar em preço de boi magro. Então está ainda extremamente interessante usar um proteinado nas águas. Um dos problemas do proteinado nas águas é o quê? É a estrutura, né? Nas águas eu vou precisar ter coxo, cobertura, porque chove, molha o produto, né? A área de coxo tem que ser maior, então isso pode ser um gargalo. O uso de proteína nas águas ele pode constituir um gargalo em função da não possibilidade da propriedade não ter a estrutura adequada para o uso do produto. Muitas vezes, quando eu falo assim, proteinado nas águas funciona bem, a pessoa fala assim, lá em casa não deu o resultado que eu esperava. Aí eu pergunto assim para ele, mas quanto comeu? A pessoa fala, comeu metade do que era para comer. Então, os benefícios de fornecer o aditivo, de consumir o mineral de forma adequada, se esvaem, eles deixam de existir, porque o consumo não foi adequado. Então, a gente precisa entender isso. A sua fazenda sua, do seu cliente, tem a estrutura adequada para o fornecimento de proteinado nas águas. Na seca, pode ser coxa aberta, não chove, bombom, então, série de coisas, mas nas águas vai exigir um pouco mais de capricho no que diz respeito à instalação. Uma alternativa que surge para isso é o que a gente chama dos minerais e dos adensados. Os produtos para comer lá, meio grama por quilo de peso vivo, 0,05, o proteico adensado, o mineral aditivado, o nome que quiserem dar, mas é um produto aí para comer, ao invés de comer um mineral aí de 80 a 100 gramas, eu vou comer 150 gramas, por aí, um produto desse 120, 150 gramas, conforme o peso do animal. E é um produto extremamente interessante. A gente tem um trabalho aqui, nós fizemos já em 2013, quase 10 anos atrás, e nesse trabalho a gente já via lá que esse tipo de estratégia, na época das águas, entregava para a gente pelo menos 100 gramas a mais, né? Então, assim, é um produto hoje que entrou, o ISO tem, a maior parte das empresas também tem, é um produto que entrou, assim, que ele se torna líder de mercado das empresas, porque é uma coisa extremamente interessante, uma tecnologia, é uma forma de uso que é extremamente interessante e funcional. Vamos entender de novo a dinâmica dele. Qual que é a dinâmica lá? Um produto desse está custando R$ 2,44, né? R$ 103,62 por cabeça, que seria um investimento. Desconta o mineral, que eu deixo usar o mineral aí quase R$ 50. Sobra aí R$ 30. Aqui está o número errado, desculpa, eu não atualizei o de cima, mas sobra R$ 30.
vai conseguir fazer uma arroba adicional de R$ 43,64, R$ 45 essa arroba adicional, que é extremamente competitivo, extremamente interessante, é um produto de uma margem muito alta para a gente poder fazer, tá? Então, assim, a grande pergunta é por que não usar um produto desse? Quer seja um proteico, quer seja um adensado, são dois produtos assim que têm uma competitividade, uma eficiência em conseguir colocar 20 ou 30 quilos a mais no animal numa época das águas, no momento onde a gente precisa de diluir o ágio, né? Que a gente tem que pegar a gente compra um animal que tem um bezerro, um garrote, que tem um preço por arroba muito caro, e a melhor forma da gente diluir esse ágio é fazendo com que ele produza mais, né? Então, assim, isso é uma forma extremamente interessante e o adensado passa a ser uma grande ferramenta, por quê? Porque nos permite usar isso no manejo de coxo das águas, no manejo de coxo igual a gente estaria com sal mineral. Então, está aí tanto o proteico quanto o adensado, ferramentas extremamente funcionais, com ótima relação benefício-custo. A pergunta que fica para vocês assim, é por que não usar, né? Uma outra estratégia que pode ser usada quando a gente quer potencializar a lotação, o uso do pasto e o uso da suplementação, é o suplemento 3 gramas por quilo, que é um proteico energético famoso 0,3, 3 gramas por quilo. Esse tipo de produto sai lá de um ganho médio de sal mineral da ordem de 500, pula para perto de 800, né? Nosso histórico aqui são 285 gramas de ganho adicional usando proteico, usando 0,3 em relação ao sal mineral. De novo, aquela mesma dinâmica de conta, mas só para vocês entenderem quanto está custando um 0,3, 266, R$555, desconto R$50 aqui, vamos ter um investimento, um gasto adicional de custo de R$500. Esse produto produz 2 arrobas, então a gente acaba chegando com uma arroba aí da ordem, uma arroba a mais da ordem de R$250. Ah, Gustavo, esse é mais caro do que os outros. Sim, esse é um produto que é um pouco mais caro do que os outros. Uma das estratégias é você comprar os núcleos, os premix, esse tipo de coisa, e diluir na sua própria propriedade, porque abaixa um pouco esse custo, mas tem que ter qualidade de mistura. Mas uma outra coisa interessante desse produto é a capacidade dele em habilitar o animal para. Por exemplo, nós vamos ver alguns momentos de uso dele, mas, por exemplo, às vezes você tem um lote de animais que estão entrando nas águas por causa dessa seca, que estão com peso muito aquém do que precisaria estar, e que o seu planejamento, que a sua meta é confinados na seca do ano que vem, que às vezes se você der um proteico ou um adensado, que vai ganhar 15, 20, 30 quilos, eles não vão dar o peso necessário para o confinamento ano que vem. Quando você usa um 0,3, pode ser que esse produto consiga habilitar esse animal para dar o peso, nós vamos ver daqui a pouco para ser abatido, ou uma novilha para ser entorada. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. É um produto extremamente poderoso, porque ele aumenta o ganho de forma muito eficiente, muito grande. Só que é com uma arroba adicional não tão barata quanto os outros dois. Ainda assim competitiva, mas não tão barata quanto os outros dois. Agora, o entendimento do uso dele é extremamente importante. A gente tem aqui um estudo, são vários anos de estudo, onde se avaliou lá o pasto medido a 15 centímetros de altura, a 25 a 35. Entenda assim, esse pasto de 15 é a lotação contínua no braquiário. Pode ser um resíduo mais baixo no rotacionado ou um pasto onde você está usando lotação muito alta, de 15 centímetros. E o de 25 é aquele pasto que está sobrando, é aquele local onde está sobrando pasto, está sobrando capim. Quando a gente coloca esse produto, o 0,3, no pasto de 15, existiu aqui um aumento de 63% no ganho dos animais, ou seja, 266 gramas. Saiu de ganhar meio quilo, foi para ganhar perto de 800 gramas. Quando colocou esse produto já no pasto, naquela condição de pasto que está sobrando muito pasto, houve um ganho de peso adicional de 160 gramas, mas um aumento de 23% só. Mesmo que você não queira ver o aumento em porcentagem, queira ver o aumento real, nessa situação onde a gente está explorando mais o pasto, que você tem mais animais por área, então, aí essa é a situação onde você tem um maior ganho, porque se você coloca muitos animais por área, que é intensificar o seu sistema produtivo, o que acontece com o ganho de peso dos animais? Cai. O que você tem que fazer? Compensar ele nutricionalmente. E o 0,3, esse tipo de suplementação, é uma ferramenta extremamente importante para isso.
Consequentemente, o que ele faz? Ele dobra o ganho por área. Ele faz um ganho por área, um aumento muito grande, ao passo que quando você coloca lá no 35 centímetros de altura sobrando o pasto, o aumento tanto em ganho de peso quanto em ganho por área não é tão evidente. Então, o que eu estou querendo falar com esse ano? Que uma das melhores estratégias de uso do 0,3 são para recria, são naqueles rotacionados, o cara fala assim, aqui tem X animais por hectare, não vou falar o número, senão vocês vão só balizar por esse número, mas assim, aqui é um rotacionado que eu estou colhendo de forma eficiente o pasto, quando sai mais baixo, para manejar, eu ponho bastante cabeça por hectare, então assim, beleza, provavelmente o ganho de peso dos animais é mais baixo, vamos usar um 0,3 para a gente vai ter essa mesma quantidade de animais e ganhando mais peso. A expectativa não é que ele tenha efeito substitutivo, o animal não deixe de comer pasto, mas que ele potencialize o ganho. Coloca a mesma quantidade de gado, mas o gado ganha mais peso e automaticamente até aumenta a rotação, que aumenta o peso dos animais. Um outro ponto interessante com ele também, ó, é lá no ano que vem, na hora que caminhar de março, abril, maio para frente, onde a estrutura do pasto, onde o pasto começa, a turma no campo fala, o pasto começa a amadurecer, o pasto já começa a passar, quando vai da transição das águas para a seca, a diferença de ganho, o ganho a mais obtido com 0,3 em relação ao sal mineral, vai sair na hora de 230, pula para 300, pula para 400 gramas. Então, ele também é outro produto de uso muito estratégico, mas muito estratégico, muito bom. Quando o capim começa a passar, eu brinco ali que depois da Semana Santa para frente, a coisa já complica. Então, na hora que começa a chegar nessa hora, já é hora de você cogitar passar a usar o 0,3, né? Então, uma estratégia que a gente tem usado muito na recria, na hora que começa a chover, a gente parte para o uso desses adensados, por causa de manejo, de muita chuva e tudo mais, potencializando ao máximo o ganho do capim, que é uma situação de pasto muito boa e tudo mais, a gente potencializa ao máximo o ganho de pasto nessa situação, o ganho vindo do pasto nessa situação, e a gente ajusta a nutrição com esse sal, com o adensado, porque ele está fornecendo aditivo, ele está fornecendo mineral, está fornecendo um pouquinho de farelo. Quando esse pasto vai andando mais para a época de final de transição das águas para a seca, aí vem já cabendo bastante esse uso no proteico, no 0,3, bem intensivo nisso. Isso não quer dizer que é uma receita ou uma sugestão, e simplesmente assim, são dados e que mostram de uma forma geral uma estratégia que pode ser usada. Mas tem muitas fazendas que, igual eu falei, que às vezes estão precisando de colocar um peso a mais nos animais, porque a seca prejudicou muito, animal desmamou muito mais leve, esse animal está sentindo agora, tá aí, o 0,3 é uma ferramenta poderosa para potencializar esse ganho de peso durante as águas inteiras. O que é importante é que todo mundo entenda que suplementos não é e nunca poderá ser encarado como concorrente do pasto, né? Ele deverá ser sempre o seu maior aliado para alcançar as metas produtivas e econômicas, né? Então, isso que é importante. Às vezes o cara fala assim, o cara fica lá, não maneja pasto só para suplementar, bengala, não tem nada disso. A grande questão é a gente combinar manejo de pasto com suplementação para quê? Para potencializar resultado. É isso que a gente precisa fazer na fazenda, cada vez mais para trazer resultado para os técnicos, para os produtores, para todo mundo aí da melhor forma possível. É sempre muito importante entender que o que você vai fazer numa época interfere na época futura. Né? A maior parte dos nossos estudos, a gente pegou aqui e começou a estudar o que esse animal fazia, como é que a gente suplementava eles na primeira seca, depois nas águas, depois na transição, depois na terminação. E o que isso aqui nos mostrou muito? Esse resultado aqui. Né? Esse resultado aqui, né, quase como um clássico nosso já aqui, onde ele mostra que a gente tinha lá dois tratamentos na seca, né? Proteinado na seca e proteico energético 3 gramas por quilo na seca. Quando a gente saiu da seca e entrou nas águas, esses animais, né, o que comeram 3 gramas por quilo na seca, ganhou menos peso do que aquele que comeu proteico na seca anterior. Agora, quando todos foram para o proteico nas águas, então o ganho de peso foi bom. Então, o que nós estamos querendo falar aqui com vocês? Não é que se comeu 0,3 tem que comer proteico. Depende muito da taxa de ganho. Neste ano aqui na seca, esses animais já vinham ganhando, aqui, os animais dos 3 gramas por quilo, já vinham ganhando perto de 500 gramas por dia. Então, o adicional de ganho foi muito pequeno. Né? Então assim, alguns aprendizados aqui. Para você saber qual que é o seu nível de suplementação que você tem que fazer agora nas águas, tudo vai depender também do que você está fazendo agora na seca com seus animais. Né?
Tem crescido muito no Brasil a utilização de sequestro, né, que é fechar os animais no coxo para tratar e depois voltar para o pasto. Então, você tem que ver que ganho de peso esse animal está tendo agora no coxo, o que você vai fazer com ele no pasto, nas próximas águas. Então, tudo isso são coisas extremamente importantes que a gente precisa de entender para ter lucratividade no sistema, né? Eu brinco assim, ó, acostumar com coisa boa é muito fácil, e depois voltar a acostumar com coisa ruim é muito difícil, né? Então, a gente precisa de sempre dar uma nutrição crescente, dar uma nutrição aí, onde o animal vai potencializar o ganho de peso dele nas próximas fases. E não é só para ser bonito, para ganhar peso, não, porque dói no bolso, né? A gente tinha aqui, ó, nessa situação, o animal comeu 0,3, ele colocou uma arroba a mais, custando R$288, quer dizer, ainda dando lucro, abaixo dos 300, agora, nesse preço de boi gordo, mas se pensar que isso aqui é um bezerro, ainda está com uma margem bastante interessante. Ao final das águas, esses 20 quilos, se for para mineral, caiu para 12 quilos essa diferença. E quem foi para o proteico continuou com os 20 quilos de diferença. Olha o que isso faz economicamente. Quem continuou no proteico fez aquela arroba a mais por R$288. Agora, quem foi para o mineral, aquela uma arroba a mais, que eu gastei o dinheiro com aquele animal, porém, a diferença de peso diminuiu, essa arroba adicional foi para a ordem de R$473, quer dizer, extremamente inviável. Muitas vezes a gente enxerga isso, por exemplo, outro momento que enxerga isso é num CRIP. A pessoa faz o CRIP, o animal ganha peso, desmama um bezerro lindo, depois ele abandona ele. Dá uma suplementação, desculpa a expressão, mas da mais vagabunda possível lá durante a seca, que ela rouba mais que você fez, você perde ela. Então você tem que entender, assim, você tem que ter um plano nutricional para os seus animais. Isso é extremamente importante para o sucesso do seu negócio. E agora é uma hora importante. Muitas vezes, quando a gente está saindo da seca, entrando nas águas, é que as pessoas esquecem e trocam e perdem aquela diferença que ele fez agora, né? Extremamente importante pensar, igual nós estamos vivendo em um momento onde o preço da arroba, o preço dos insumos está bastante elevado, o preço de uma diária de confinamento está bastante elevado. E olha que quando a gente saiu aqui de uma estratégia de suplementação a pasto, com 0,3, 0,305, comparado com sal mineral, nós reduzimos 50 dias de confinamento, né? 50 dias de confinamento hoje, depois vocês fazem a conta aí, para bater animais com o mesmo peso, depois vocês fazem a conta aí, quantos são 50 dias de confinamento hoje? Hoje nós estamos falando em quase R$1.000, uma diária de R$20 por animal dia aí. Então a gente, é óbvio que gastou com suplemento, mas foi muito menos do que isso, né? Então assim, essas estratégias de suplementação a pasto são ferramentas poderosas para a gente poder ter esse efeito aí, não só naquela fase, mas no todo do sistema produtivo. Agora vamos pensar em alguns pontos sobre a terminação. Essa é a ideia que a gente queria falar da importância de suplementação na recria, algum efeito sobre esse planejamento nutricional. Quando nós vamos para a terminação, né, esse aqui é um ponto aqui hoje que quase toda planilha, WhatsApp que a gente recebe, a pessoa já vê lá rendimento do ganho, mas às vezes alguém ainda não sabe, ainda refresca a memória aí, né? O que nós estamos querendo falar? Que é um animal de 400 kg de peso vivo, né? Que ficou 100 dias no confinamento, ganhando 1,5 kg, ganhou 150 kg de peso vivo, foi abatido com 550 kg. A pergunta para vocês é, esse animal ganhou aí 5 arrobas, mais do que 5 arrobas ou menos do que 5 arrobas de carcaça? A resposta correta é que ganhou mais do que 5 arrobas de carcaça. Por quê? Porque esse animal aqui de 500 kg, de 400 quilos, rendeu 50% no início, 550, rendeu 53,5% no final, saiu de um ganho de 200 kg de carcaça para 295 kg de carcaça, né? Saiu de um peso de carcaça de 200 kg, foi para 295, ou seja, aumentou 95 kg de carcaça ou 6,3 arrobas. Mas o número que eu quero mostrar para vocês é o rendimento do ganho, onde a gente mostra que teve um ganho de 95 kg de carcaça, enquanto ganhou 150 kg de peso vivo, ou seja, para cada quilo de peso vivo que esses animais ganharam, eles depositaram na forma de carcaça 633 gramas. E isso muda demais, gente. Isso muda muito em função da nutrição, do nível de suplementação que nós estamos falando, que nós vamos ver isso agora bastante na terminação. Outra coisa extremamente importante quando a gente vai falar de boi, suplementar boi, somente terminação, principalmente se a gente for trabalhar com níveis mais elevados, é a estrutura de fazenda, né?
Eu, particularmente, gosto muito de estruturas onde é o coxo na beirada da estrada, que otimiza e facilita todo o trânsito de caminhão, vagão, carroça, o que seja, para tratar dos animais, né? É um sistema, assim, um modelo tipo como se fosse um confinamento, mas junto a um pasto, onde você consegue se tratar dos animais de forma muito fácil. Quem quer fazer um investimento maior ou precisa, coisa do tipo, pode cobrir ou não, mas hoje a gente consegue fazer isso no campo, na seca e nas águas, em coxos abertos, tá? Tem as alternativas tipo borrachão, essa aqui é uma lona, é uma lona também bem grossa, que permite que você faça isso, alternativas um pouco mais em conta com concreto, mas assim, na hora que você começa a fazer a conta, investir num borrachão desses bem grosso, ou num concreto é extremamente viável, porque o volume de ração que vai passar por ali é muito alto, para você reduzir suas perdas e ter todos os benefícios das estratégias, é extremamente importante. Cuidado com baratos, né? Bombona, cosmética, isso aqui você pode ter muito problema de perda. Bombona, ela vai bem, é que eu brinco assim, se tem um limite até perto de 1 quilo cabeça dia, mais do que isso ela não aguenta, começa, e já foi a época que bombona era um custo barato. Se for fazer de bombona, faz igual esse nosso amigo que está aqui em cima, pelo menos que ele coloca a bombona encostada na seca e protege naquele esquema de corredor, mas cogite. Se for fazer suplementações mais altas, principalmente na terminação, fazer um investimento em estrutura como coxo, as lonas lá de mineração, esse tipo de coisa que vale bastante a pena e os resultados que você vai obter serão compensadores disso aí. Algo que a gente esquece demais, né? Esse aqui sempre é bom lembrar, a questão de água, qualidade de água. A maior parte dos nossos pastos, eles têm bebedouros muito grandes, que são reservatórios de água. E isso, quando você começa a suplementar em quantidade maior, pode ser um problema. Por quê? Por eles são reservatório de água, para você fazer uma limpeza, tem que jogar muita água fora. Então, se fizer a opção por bebedouros menores, bebedouros apropriados para essa situação, e de preferência que os bebedouros fiquem a 100, 150, 200 metros do coxo de suplemento, se isso for possível, é muito bom, porque a ração não cai na água. Que a ração vai cair no chão, vai perder de qualquer jeito. Se a bebedoura um pouco mais longe, a ração não cai na água, então evita que fique sujo, que estrague, que a sua água fique mais suja constantemente, né? E olha o capricho desse nosso amigo aqui, né, um produtor lá do Mato Grosso, Barra do Bugres, olha o capricho dele na água, que ele fez até um revestimento no fundo do bebedouro, onde facilita a limpeza e facilita visualizar os problemas dessa água, desse animal. Então, isso aqui coisa que a gente fala muito pouco, mas é sempre muito bom falar e mostrar. E essa terminação, né? Como é que fica? O boi está, o preço da arroba caiu, comida está alta, não vou tratar de boi, não vale a pena, está difícil, não sei o que lá. Realmente, assim, qualquer coisa que não adianta a gente tampar o sol com a peneira, que não é o objetivo nosso, a gente espera que essa situação se resolva muito rápido, já está se arrastando demais, mas eu acredito que se resolva, eu acredito que o mercado volta a ficar firme, o mercado é bom. Todo mundo fala aí que nós temos limitação de quantidade de animais, vamos passar por alguns períodos aí um pouco conturbados ainda, mas explorar o potencial do seu animal nas águas, é o que eu escrevi ali em cima, é uma grande oportunidade. Isso potencializa muito a resposta que a gente pode ter dos nossos animais. Por exemplo, fornecer 3 gramas por quilo na época das águas, numa condição de pasto boa, o que a gente normalmente observa de resultado? Animal lá, começando com 450 quilos de peso vivo, isso aí final de dezembro, começo de janeiro. Tratando por 94 dias, já foi batido com 548 quilos. Né? Deu quase 20 arrobas no gancho. Isso aqui é peso em jejum, tá, pessoal? Comeu 1,5 kg de suplemento, tá? Ganhou, nesse período aí, quase 5 arrobas, 4,7 arrobas, um ganho de carcaça aí diário de 760 gramas. Numa situação dessa, é óbvio que tem todo o aporte, a contribuição maioral da nutrição é do pasto, mas seu investimento adicional para a nutrição ele é muito pequeno, né? Foi da ordem de 29 quilos de suplemento por cada arroba ganho. Agora, o que eles têm que pensar? Que esse tipo de estratégia, ele não dá aquele acabamento no bonito, ele dá uma lisada no boi, né? Põe lá a espessura de gordura aí da ordem de 2,8, menos de 3 milímetros, né?
Mas, economicamente, o que acontece lá? No caso desse, nós estamos falando do boi magro de R$ 4.500, um gasto de R$ 421 com suplemento, um gasto operacional aí, que é custo do boi por dia, esse tipo de coisa, R$ 163. Então, a gente chega num custo final aí de R$ 5.073 por esse boi. Esse boi foi abatido com 19,7 arrobas. A arroba ganha a pasto foi da ordem de R$ 123, pasto, operacional, suplemento, tudo mais. A arroba final de 258, porque arrasta uma arroba de compra cara, né? Uma arroba de compra ainda com ágio, mas você tem uma margem, um lucro por boi de R$ 600, numa operação de 90, 100 dias no máximo, de 3,7 ao mês. Então, assim, é extremamente interessante ainda a rentabilidade que você pode ter com boi, principalmente nas áreas. Isso nós estamos falando num preço de boi mais baixo e num preço de comida alto. Se a coisa se inverte melhor um pouco mais, isso fica muito melhor ainda. Então, assim, se tem uma coisa... Ontem eu estava dando treinamento aqui, ainda falei assim, cara, tinha um boi de 420 quilos na entrada das águas. Eu falei assim, ó, se tem uma coisa que eu garanto, entre aspas, né? A gente não pode garantir nada nesse mês, que assim, que a sua chance de ganhar bastante dinheiro nas águas é se você tem agora um boi aí entre 300, um boi de 13 a 16 arrobas para ser engordado agora na época das águas. Esse é um animal que, conforme o peso dele, você vai ajustando na estratégia, mas que te dá uma margem muito boa de trabalho. Né? Tanto que eu falo que suplemento é de 3 a 5 gramas, são economicamente interessantes, porém somente limitado ao que eu chamo de limite da reclamação, que é para questão de acabamento. Se você está numa região onde tem um melhor acabamento de carcaça, é muito importante cuidar com o suplemento somente boi inteiro, que ele pode chegar no limite. Agora, é extremamente interessante economicamente, é extremamente interessante para aumento de produção e aumento de rentabilidade do seu sistema, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Né? Agora, quando a gente pensa assim, numa estratégia um pouco mais forte, vamos falar assim, indo para perto de 1% do peso vivo na época das águas, então, estudo onde a gente fez essa suplementação durante 120 dias e comparou sal mineral versus 1% do peso vivo. No dia do abate, esses animais tinham 86 quilos de peso vivo. Né? Se você pensar em 86 quilos, um rendimento de 53%, daria 3 arrobas. Só que, de verdade, no gancho, essa diferença foi de 5 arrobas. Ué, como é que 3 vira 5? O que a margem é essa? Não, é porque o que acontece? No animal que está recebendo sal mineral, lembra que eu mostrei do rendimento do ganho? Para cada quilo de peso vivo que ele ganhou, 564 gramas viraram carcaça. No animal do suplemento 1%, para cada quilo de peso vivo que ele ganhou, 700 gramas viraram carcaça. Isso muda completamente. Uma diferença que era menor abre demais. Quase que toda a diferença em peso se torna diferença em carcaça, porque agregou em todas as arrobas do animal. Então muda completamente a forma de enxergar. Nesse caso aqui, ó, a gente está apurando lá uma margem de R$800 no boi do sal mineral e mais de R$1.000 no boi comendo 1% do peso vivo. Mesmo fornecendo lá 5 quilos de ração para esse boi durante todo esse período, ainda assim ele é lucrativo e mais lucrativo do que o boi de sal mineral. Então, às vezes o cara fala assim, aqui eu estou fazendo um boi mais barato. A arroba colocada, a arroba ganha, realmente com sal mineral ficou bem mais barata do que com suplemento. Só que o lucro, a quantidade que você produziu, sua produção por animal, produção por área e margem por boi, fica bem maior no outro. Então, essa escolha é sua para qual lado você vai querer fazer. Você tem que fazer um investimento um pouco maior, mas você também tem uma margem bem maior na sua atividade. E por último, aqui mostrar para a gente ir dentro do tempo que a gente programou, é que a gente sempre tem, às vezes, até assim, a gente fez um estudo onde a gente comparava sal mineral, que é essa caixinha preta, 0,7% do peso vivo, que é essa caixinha cinza, e essa churada aqui é sal mineral durante um tempo, e depois você entra no 2% do peso vivo, a TIP, terminação intensiva a pasto, lá no coxo. Esse aqui é um ano que em janeiro, isso é na época das águas, esse aqui é um ano que em janeiro ficou 40 dias sem chover aqui, quando na veranico. Então, o ganho de peso dos animais saíram ainda, o mineral de coisa de 900 gramas até 1 quilo, veio para 300. Todo mundo caiu, mas depois todo mundo voltou a chover, todo mundo ganhou peso de novo. O que a gente enxerga? Se você tem um boi mais leve, talvez você vai ter que usar um nível de suplementação mais alto em algum momento para que ele chegue. Né? Agora, esse dado aqui ficou bem interessante. A gente tinha todos os animais começando com 410 quilos, e a gente saiu de abate animal do mineral de 534,
foi para o 0,7590, foi para o mineral com a terminação intensiva a pasto de 600 quilos. Sai de um rendimento em jejum, tá, gente? De 53 até 59. Se for rendimento de fazenda, pode descontar 3% aqui, porque não tem jejum. Sai do rendimento quase de 50 para o rendimento de 55. Isso aqui é abatido no mesmo dia, no mesmo frigorífico, quer dizer, a diferença existe. Sai de produzir um animal de 18,8 arrobas, vai produzir um animal de quase 24 arrobas. Ah, é muito pesado para o meu gado. Então você faz menos tempo, você faz mais cedo. Mas só estou mostrando que a técnica pode ocorrer, né? Sai de produzir aí em 5 meses 5 arrobas, ou 8,7 ou 10 arrobas, e melhora a espessura de gordura. Na maior parte das vezes que eu avaliei esse estudo, essa estratégia de dar mineral e dar TIP lá, e fazer a TIP adensar a dieta no final, ela dá uma margem por boi maior do que as outras. Neste caso, neste ano especificamente agora, com esse milho mais alto, a que está dando mais margem é essa 0,7. Por quê? Porque está justamente mostrando essa nuance aí que tem entre a condição do seu pasto, que o seu animal pode ganhar, e o preço dos insumos. Mas o que eu mostro também de novo? Todo mundo aqui ganha dinheiro, produz uma arroba um pouco mais cara, porém, numa situação dessa, te dá mais margem, sobra R$100 a mais por boi, se isso aqui for uma coisa que é interessante para você potencializar, melhorar acabamento, produzir mais por animal, produzir mais por área. Então, esses são os pontos que a gente precisa de enxergar e ver nas nossas condições, né? A gente sempre tem, assim, a estratégia zootécnica e aquilo que a gente pode ter de benefício, aquilo que a gente pode ter de benefício econômico é que vai determinar o que nós vamos fazer. E quanto mais, assim, mais seu insumo cai um pouco, né? Se o preço do milho ceder um pouco, o preço do boi recuperar, essas margens, essas contribuições ficam mais interessantes ainda, né? Para a gente fechar aqui, né, para a gente fechar dentro do tempo, muitas vezes você pega uma fazenda tradicional que o que ela faz é só mineral nas águas, né? Então, o que a gente tem que começar a fazer? Um degrau de cada vez, né, gente? Não adianta querer pular lá para cima de uma vez. Mas o primeiro degrau, a primeira vez que você vai fazer uma estratégia de nutrição, vai fazer um plano nutricional para os seus animais durante essa época, vai ser a mais difícil. Depois, vai cada vez ficando mais fácil. Tem fazendas que optam por uma questão de manejo e tudo mais, e que produzem na própria fazenda, compra o núcleo, faz esse produto, que optam por quê? Usar, por exemplo, um 0,3 as águas inteiras, que dependendo do preço que você conseguir fazer um produto desse, fica extremamente interessante. Ali fica um pouco elevado, mas é questão do custo que eu estou colocando. Muitas vezes você pode fazer mais barato na sua propriedade, usando o seu produto, comprando, fazendo, misturando, ajustando, comprando a tecnologia da empresa e ajustando os detalhes dentro da sua propriedade. Ao fazer isso, assim, no primeiro ano é extremamente difícil implementar isso. Mas depois passa 2, 3 anos, a empresa fala assim, como eu nunca não usava isso antes, né? É impossível hoje eu viver sem isso. Então, assim, a primeira mudança sempre é mais difícil, depois vai ficando mais fácil cada vez, tá certo? Uma propagandinha extra aqui, né? Só para aproveitar a oportunidade. A gente tem aí um livro que eu chamando Entendendo o Conceito do Boi 777. O livro está disponível nessa loja virtual aí. E quem tiver interesse, é só clicar lá, que tem um pouco disso que a gente falou aqui. Tem falando sobre vaca, recria, cria, terminação, rendimento do ganho e alguns estudos de caso. Vai ser um prazer tê-los como leitores desse livro, tá certo? Eu agradeço a atenção, espero ter trazido algum benefício, alguma informação aí para que vocês consigam driblar essa situação que nós estamos vivendo agora e sucesso a todos e estou disponível agora para as perguntas, se elas assim houverem. Deixa eu só voltar. Muito bom, meu amigo Gustavo. Muito bom. Tá me ouvindo bem? Estou, joia. Parabéns, velho. Para variar, você deu um show. Eu gosto, fazendo um wrap-up, um resumão do que você falou, e toda vez que eu assisto, presencio sua apresentação, me dá mais convicção daquilo que a gente acredita, né? Planejar, fundamental. Se a gente não se planeja, qualquer caminho é errado para quem não sabe onde quer ir, né? Então, se planejar é fundamental no negócio. Então, saber
quantas arrobas vai produzir em cada época, em cada animal, é fundamental. Adorei a data de validade do boi, é importante ter isso mesmo. A data de validade da novilha emprenhar também, né? Que dia que essa novilha vai jogar um bezerro no chão, importante. Exatamente. Muito legal, meu amigo, muito legal. O planejamento e o técnico ajudar o cliente a decidir qual estratégia é melhor para aquela época, né? Principalmente no momento desse. Nós presenciamos a arroba dobrar de preço em 2 anos e agora estamos vendo ela dando um susto em todo mundo. A China estava para abrir hoje, eu não vi a notícia se a China abriu, voltou a comprar, parece que ainda não. Tinha notícia que poderia abrir hoje, mas ainda não abriu. Então, as compras estão todas tensas. Eu adoro a estratégia quando você fala que boi não gosta de andar para trás, né? Toda vez que o animal está comendo 3 gramas na seca, e numa seca brava igual essa que nós estamos enfrentando, né, Gustavo? Em São Paulo, eu imagino que esteja grave quanto está no Brasil inteiro. Não tem jeito do cara não tratar pelo menos com 3 gramas nessa época, e aí vai começar a chover agora nas águas, né? Geralmente, o que o nosso cliente, o nosso parceiro quer fazer? Vamos jogar um mineral. E aí, na hora que joga o mineral, você corre o risco de perder o benefício do investimento. Você teve que fazer o 3 gramas. Eu gosto muito. Mas vou começar, vamos combinar uma coisa, meus amigos que estão nos assistindo. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, tem uma mãozinha aí no webinar. Levanta a mãozinha, eu abro o microfone, fica à vontade para fazer pergunta ao Gustavo. Nós temos mais uns minutinhos com ele aqui. Tenho certeza que a família, a mulher dele está brava lá, esperando. Nada, está sossegada. Fica à vontade. Se tiver pergunta, nós estamos à disposição. Boa, Gustavão, muito bom. Deixa eu fazer a primeira. Pensando em aditivo dentro do suplemento. Nós vamos falar agora de recria. Escolhe o aditivo para pôr dentro do mineral para mim. Assim, ó, o que a gente tem trabalho? O que eu penso? Fala assim, ó, a gente tem uns aditivos aí, que são os aditivos que a gente enxerga na época das águas, com os maiores potenciais de desempenho. Assim, ó, eu falo muito daquilo que a gente já testou, não é defendendo ou não, assim, a gente tem aqueles aditivos, assim, eu vou comentar vários de todos, mas aqueles que a gente conhece, que a gente já mediu, já experimentou, já usou aqui no centro de pesquisa, aqueles que a gente tem mais liberdade, assim, para poder falar e mostrar alguns resultados. Não entenda como recomendação, entenda simplesmente como uma explanação sobre os aditivos, tá? Mas, assim, ó, a gente já avaliou assim, que nos dá bastante confiança usar na época das águas tanto a vigenicina quanto a lazalocida. Assim, a gente já usou aqui monenzina por muitos anos. Em quase todos os suplementos que a gente usou aqui, tipo assim, se é suplemento de empresa, tem monenzina, e eles entregaram aquilo que a gente esperava do suplemento. Mas eu nunca fui, assim, eu nunca tive a oportunidade de fazer um experimento, comparar com e sem monenzina, entendeu? É isso só que eu quero falar assim, ó, muitas vezes que a gente já usou suplemento aí de várias empresas que vinham com monenzina, eles entregavam aquilo que a gente pretendia, mas não tinham a avaliação estrita do uso com e sem monenzina. Quando a gente assim já usou, quando eu já fiz experimentos aqui, todo mundo sabe, a gente fez uma série de experimentos, tanto com VM quanto com lazalocida, foram sempre experimentos que deram resultado. Tem hora que tem experimento que não dá diferença e tem hora que o experimento dá uma diferença muito grande. Na hora que você vai consolidando na repetibilidade, eles nos dão uma confiança nisso. Então, assim, o que me parece? Quando eu estou com uma explosão de passo, quando eu estou com uma situação que o meu problema é proteína muito alta, a fração A muito alta, eu vou caminhar mais para uma vigenicina, porque ela é um aditivo que tem esse poder de determinação, de controle de determinação mais poderoso, é um carro forte dela. Como um substituto para ele é flavo, como um substituto para esse aí também, um concorrente que faz algo do tipo bem parecido com isso, é tanino, tá certo? Agora, quando eu tenho toda essa dinâmica de rumen, eu estou fazendo isso, e aí eu estou precisando ter algum efeito coccidiostato de uma coisa, eu vou usar lazalocida, como vou substituir ela, por exemplo.
Tem narazina. Eu só nunca trabalhei, já vi os artigos, professor Alexandre, pessoa assim, da mais completa lisura, da mais completa, assim, eu sou fã dele, né? Já fez os trabalhos lá mostrando os efeitos de narazina, publicado em jornais de qualidade, então tem lá também. Eu estou falando mais daquele que a gente tem a experiência, né? Então eu faço a opção prioritária por isso. Então eu falo assim, ó, monenzina para nós, nos produtos sempre entregou aquilo que a gente gostaria, mas eu nunca fui de testar muito, porque é questão de oportunidade, né? Eu tenho aí, agora tem uma revisão bastante interessante, não é nem uma meta-análise. Depois, se eu estiver ficando muito longo nas respostas, eu falo assim, ó, corta, porque tem outra, entendeu? Falando aqui, igual... Pode falar, meu amigo. Igual o pobre na chuva aí fica fora. Mas assim, tem uma revisão, Luiz, bem interessante, que eu posso até te passar ela, depois que tiver interesse, você compartilha, que eles compartilharam, juntaram os dados assim, de vários aditivos, o que eles mostraram? Numa época de seca, uma época assim, a monenzina foi muito efetiva. O ganho adicional dela em relação ao ganho total foi mais alto até do que a lasalocida. Agora, na época de águas, foi ao contrário. E uma das hipóteses que eles levantam é o seguinte, é que na época de a monenzina, ela tem alta avidez, todos eles mexem na bomba de sódio e potássio, só que ela tem alta avidez ao sódio, enquanto a lasalocida tem alta avidez ao potássio. E na época, pasto muito mais verde, muito mais potássio, pasto mais seco, nível de sódio mais alto. Então, eles atribuíram isso aí, sabe, assim, e já tem uns estudos mostrando que eles mexem bastante na bomba de sódio e potássio desse jeito, então pode ser uma estratégia, né? Então, assim, se eu uso nascer com alguma coisa dessa, se tem um potencial de ganho no pasto mais alto, você entra com uma VM, se tem um problema de coccidiose, você entra com a lasalocida. E, assim, eu acho que tem muito aí da política de uso, da comercialização que as empresas têm aí no B2B, aí, entre empresas e empresas negociando. Mas é uma boa Nós temos vários aditivos que são muito bons e que ainda bem que eles estão aí no mercado e hoje a gente está vendo. Não é que eles são o fundamental para o suplemento ser bem feito, mas assim, a importância deles. Aí vai ter uma coisa interessante falar assim, ó, a importância deles para um ganho que a gente espera num adensado e num proteico é de muito mais relevância do que eu espero num 0,3 ou no 1%. No 0,3 no 1%, eu já estou falando aporte de nutriente, eles complementam, eles passam a fazer parte. Agora, no adensado e no 1 grama por quilo, eles são muito responsáveis pelo ganho adicional. Entendeu? Então, assim, esse é um pensamento que eu tenho, uma política que eu tenho muito importante de uso de aditivos no todo. E principalmente nessa fase, né, Gustavo? Para cada dólar que você investe em aditivo, para cada real, vai. Você investe em aditivo. Agora, nas águas, a relação de retorno é melhor do que na seca e melhor do que no confinamento, né? Exatamente. Vou continuar a prosa dos aditivos. Nós somos uma empresa muito comprometida com o futuro e existe uma pressão grande para a gente falar, para de usar ionófilo. Na Europa já é mandatório, né? Já é proibido. Aqui no Brasil ainda não, nós ainda temos, eu acho, uma vida no médio prazo ainda longa dos aditivos, mas nós temos que pensar em continuar com esses ganhos adicionais que os aditivos proporcionam sem usar um antibiótico como o ionófilo. Pensando nos extratos vegetais e nos aditivos naturais, o que você tem visto de legal? Não, eu tenho visto assim, ó, a gente tem tido experiências, surpresas muito positivas com esses aditivos. Eu também concordo com isso. E eu acho que assim que a proibição vai ser na ordem de antibióticos não ionófilos e depois os antibióticos ionófilos, né? Nessa ordem de tempo aí. Então a gente vai ter restrições, não proibição, vai ter restrições de uso, o uso vai ter que ser por prescrição, esse tipo de coisa aí, até que venha também a aprovação. Eu concordo com você. E principalmente a pasto vai ser mais difícil, porque assim, como é que você prescreve um aditivo a pasto para fazer o quê? Controlar a acidose no pasto, num boi comendo sal mineral? Entendeu? Então assim, né? No confinamento é outra conversa. Numa TIP é outra conversa. Mas assim, a gente fez estudo aqui com tanino, a gente teve boas experiências com tanino, já fiz com alguns óleos essenciais.
a gente já fez com levedura, a gente já fez assim, ó, eu estou assim, agora se tem um grupo que assim, na concepção não é para a mesma função, mas tem dado resultado, e tem dado resultado recorrente. Aqui, replicamos, não foi replicado numa fazenda com volume imenso de animal, que eles fizeram um experimento lá, que até é difícil de controlar, e replicou o estado, são enzimas. E muitas vezes a enzima, se você é uma enzima, o que a enzima não tem nada a ver com isso, assim. Não, às vezes tem, porque o que a enzima faz, muitas vezes, é até um erro, assim, às vezes fala, a enzima tem que aumentar a digestibilidade. Às vezes ela não vai aumentar a digestibilidade, ela vai mudar a rota metabólica. O que a gente tem visto em vários experimentos nossos com enzimas, sempre, a pasta comendo 0,3%, 1%, 2%, sempre o pH, por exemplo, está mais alto quando tem enzima do que quando tem o outro. Então, assim, ela está alterando na rota metabólica. Ela está trazendo uma dinâmica diferente para a fermentação. Então, isso vai crescer demais, Luiz. Então, eu tenho visto isso. Agora, a nossa vida como nutricionista, ela vai se complicar de sobremaneira. Porque a gente não pode falar assim, ó, esse é o efeito de levedura. A gente vai ter que falar assim, ó, esse é o efeito desta cepa. Esse é o efeito daquela cepa. Entendeu? Então, assim, rapaz, se já tem um consenso se vale a pena usar monenzina, lazarocida, visdemicina, narazina, que é a mesma, já é complicado, nós vamos ter que saber assim, se usar a cepa XYZ da levedura, não sei o que lá. E outra, porque você sabe, você está aí no mercado, está vendo o que acontece? As empresas estão querendo trazer pacotes, né? Eu quero misturar um mineral não sei das quantas com a levedura, com a parede celular e com óleo. Faço um blend, um produto assim e te vendo ele. E aí na pesquisa, meu amigo, fica mais difícil ainda, porque como é que você fala com o efeito específico do quê? Então, esse tem sido nosso desafio. A gente testa muita coisa que não funciona, às vezes até porque a gente nem sabe usar ainda, ou porque naquele sistema, naquele meio não vai funcionar. Isso é normal. Todo mundo, que eu falo assim, ó, todo mundo sabe o efeito que monenzina tem sobre o consumo de matéria seca, que é uma baixa consumo mesmo. Tem a opção de trabalho que se põe monenzina e não baixou um grama de consumo. Entendeu? Então, assim, isso tem que estar claro. Mas, assim, ó, eu vejo que tanino vai crescer muito, a gente está vendo, somente com essas questões proteicas aí e tal, eu estou falando da expectativa. Eu vejo que essa parte de enzimas também vai crescer bastante, e a parte microbiológica. E também vejo os óleos essenciais. Mas assim, eu vejo até esses outros, assim, na nossa visão aqui, esses óleos essenciais hoje eles têm até muito mercado, mas eu acho que esses outros vão ganhar corpo muito forte também aí, pela experiência que a gente está vendo, principalmente a parte microbiológica, mas assim, o nosso desafio vai ser muito grande, porque já é uma infinidade de produtos e a gente não pode falar assim, esse é o efeito dos óleos essenciais, porque cada óleo essencial, né, igual a Viso compra uma empresa que produz óleo essencial, depois compra uma outra que produz óleo essencial, que aquele não tem nada a ver com esse aqui, entendeu? E aí, meu amigo, é difícil, entendeu? Mas vai ter que fazer, vai ter que pesquisar, e vai ter que dar retorno para a sociedade, para o produtor e para as empresas. Isso aí é um caminho normal. Né? A gente usava muito o termo genérico óleo essencial quando a gente realmente não sabia o que era esse trem. Hoje em dia, nós temos que especificar do que nós estamos falando, qual tipo de óleo, qual extrato, né? Eu tinha um professor em Viçosa também, até com a cabeça muito mais avançada, ele falava que zootecnista ia ser microbiologista, para manipular cepa de flora rumenal para saber do que precisa. Não está muito longe de a gente chegar lá não, né, cara? Não, é isso aí. Hoje, quase todo estudo que nós estamos fazendo aqui dessa parte, a gente faz uma avaliação que melhorou. Ainda não se conhece tudo das bactérias, a gente consegue identificar 60%, 70% das bactérias que tem no rumen, mas já faz uma avaliação que chama lá de obediência, se não dá agora, assim, que a gente consegue ver famílias, gêneros, assim, uma infinidade de micro-organismos. Aí você vê o quanto muda quando você coloca, às vezes, uma pequena mudança, o quanto altera a população microbiana no rumen quando isso faz, cara. Então, assim, e aí a grande questão é entender o que aquela alteração fez no metabolismo do animal. Então, assim,
nós vamos ser cada vez mais, é o que você falou, nutricionista da bactéria microbiologista ruminal e também conhecedores de intestino. Porque para nós, como ruminantes, só acha que existe o rumen e esquece do intestino. E é lá que tem a absorção para opção de coisa. E o intestino, e como cada vez a gente está trabalhando com animais mais jovens, o desafio intestinal é muito maior. Entendeu? Nós estamos trabalhando com dietas cada vez mais agressivas, principalmente de confinamento, dieta de terminação e animais mais jovens. Então, o intestino, antigamente, você só ia engordar um boi de 3 anos e pouco. Está muito maduro. Agora, você pega um animal de 13, 14, 15, 20 meses, animal jovem, tem cara de bezerro e está no coxo engordando. Então, assim, entender de intestino e cada vez mais essa microbiologia ruminal vai ser fundamental. Aí, ó, você fica levantando a bola, eu não aguento, ó. Você falou de intestino, é uma das linhas de pesquisa da empresa internacionalmente. Inclusive, a gente já tem, principalmente em gado, em vaca de leite, nós desenvolvemos uma linha muito focada em saúde intestinal, né? Proteção de parede, redução da inflamação. Obviamente, nós estamos falando que para um confinamento o desafio deve ser maior, claro. Imagino eu que o desafio intestinal para um confinamento seja maior. Ou você acha que não? Eu acho que nós temos espaço para pensar nisso também. Sim. O confinamento em relação ao pasto, não em relação à vaca de leite, né? Não, sim. Sim, mas ainda tem espaço. Mas começa pelo confinamento, depois a gente vai entendendo os outros fatores. Porque a gente entender assim, ó, problema de diarreia, outras coisas assim, também a proteção intestinal, de saúde intestinal é muito importante, né? Igual o que começa na vaca de leite? Porque essa vaca de leite precisa dela vários anos no seu negócio, é muito tempo sendo alimentado. Você fala, a dieta da vaca de leite é 50% forragem, só que a vaca de leite come de concentrado mais do que um boi de corte come de dieta o dia inteiro, entendeu? Então, assim, ela é um negócio violentíssimo. E aí que está o negócio. De ácido e toxinas que passa. Como 25 quilos de matéria seca, 26 quilos de matéria seca e fermentando um monte, então é muito mais desafiador. E aí que eu falo da idade do animal, porque antigamente nosso confinamento era de 70, 80 dias. Aí viramos 90 para atender protocolo de rastreabilidade. Hoje a maior parte do confinamento trabalha com 110, 100, 110, 120. Não são poucos que vão até 130, 140 dias. Então, aquele probleminha que acontecia ali por volta de 50 dias e que passava batido, agora ele está lá se mostrando. Então, com certeza, começa no confinamento, mas depois a gente empreende que no pasto também vai ter a sua relevância. Mas a agressividade é menor. Mas patógeno está em todo lugar. Né? Você levantou a bola do intestino, nós vamos conversar um outro momento, eu quero conversar com você sobre isso mesmo, para a gente conversar sobre como fazer isso lá na Apta, porque esse assunto nos interessa demais, a empresa tem uma energia bastante grande nesse tema, e eu acho que tem espaço para a gente conversar. Meu caro amigo, não quero mais tomar. Vou fazer a última pergunta e a gente... Não, eu estou à disposição, é um prazer estar aqui conversando isso aí. Eu sei, a gente quando encontra é sempre bom. Nós falamos muito de terminação, nós falamos de boi, macho, de recria. Agora, quando a gente fala de suplementação, tem um desafio que ao longo da nossa carreira, né, a gente escutou falar assim, se tem um trem que é difícil suplementar com proteinada, é tal da vaca. Como é que a gente conversa hoje de falar assim, eu saí de um sal mineral, de um oitentinha, que é o reprodução, e vou pensar num proteinado, ou só um ureado, ou um aditivado para essa fêmea, pensando em reprodução, ou pensando em peso ao desmame em relação ao peso dela. O que você me fala? Não, eu falo o seguinte, Sérgio. Eu acho que o desafio da vaca é diferente, tá? Mas assim, ó, o que a gente tem trabalhado? Tem trabalhado com 3 momentos da vaca. Do desmame ao parto, que eu chamaria de pré-parto. Do desmame ao parto. Vaca seca, que a gente entende que é o melhor momento de trabalhar, porque a vaca é um indivíduo só, eu movimento ela para onde eu quero, eu formo um lote de vaca mais magra, vaca mais gorda, vaca com melhor condição corporal, vaca mais magra. Ela ainda não está em manejo reprodutivo, então ela mudou de lote. Setembro a dezembro.
Diga assim, vamos pensar, na verdade, a gente vai começar antes, né? Assim, ó, eu desmamo ali, junho, de maio até agosto, desmamo, então vamos pensar de junho. De junho ali, a seca mesmo, né? De junho até outubro, meados. Aí começa a parar em setembro, outubro, novembro. Mais ou menos. Vai depender da vaca. Ali o que acontece é porque na hora que a vaca para, o cara quer fazer um lote de parição, né? Porque ele precisa, o produtor precisa estar junto, ou para fazer inseminação, ou para botar touro. Aí você vai ficar mexendo com essas vacas, fica ruim demais. Então o bicho está solteiro, é o melhor momento de trabalhar ela. A exigência é mais baixa, porque não está produzindo leite, cai muita exigência. Aqui, se quiser, pode ter sim. Nós estamos trabalhando muito com essa parte de vaca também. Então, esse é o momento. O outro momento, ela pariu, aí eu vou trabalhar ali pós-parto e estação de monta. Mais 120 dias, né? Pode ser que seja uma estação de monta mais longa, porque assim, 30 dias pós-parto, começa o protocolo, vou até 90 dias de estação de monta, um pouco mais. Então, mais uns 120 dias. E a terceira fase é pós-estação de monta até o desmame. Tá? Então, o que a gente pensa assim, ó? Eu penso pré-parto recuperar essa vaca. Então, às vezes é o seguinte, às vezes desmamar um pouquinho mais cedo, para essa vaca recuperar. Tá? Assim, ó, só para você ter uma ideia, lembra daquela relação 1:3 lá, do gado de leite, que o mineiro faz? Para cada 3 litros de leite, 1 de ração, é a exigência da produção de leite de uma vaca de corte também. Quando você considera assim, ó, quanto uma vaca de corte precisa de proteína ou energia para produzir leite, se você fizer uma ração com 20% de proteína e 70% de NDT, ela vai ser esse 1:3 aí, mais ou menos. Então, uma vaca de corte chega lá no final perto de desmamar, produzindo 3 a 4 litros de leite. Então, se você quiser atender a exigência, por isso que quando você desmama uma vaca, assim, porque quando você desmama uma vaca, recupera o corpo rapidinho. É como se ela estivesse comendo um 0,3 ali na veia, entendeu? A analogia mais ou menos é essa. Então, isso você com 0,3 faz o bicho recuperar. Agora, isso aí vai recuperar se você ainda tiver uma condiçãozinha de pasto, se você tiver tempo. Então, a gente trabalha muito com isso. Aí trabalha na reprodução, tem que tomar cuidado, porque na reprodução, porque assim, o que acontece? Chega agora, a vacada está parindo, magra, porque a seca foi bruta. Aí o cara chama lá o cara do seu grupo, seu representante, seu técnico, fala, ó, vacada está magra, veterinário ali falou que não faz serviço por vaca prenha, vou ter que pagar diária para eles, é muito mais caro para mim, se vira aí para arrumar a nutrição para ajeitar isso aqui para mim. Aí tem que fazer milagre, né? Só para pasto não tem, aí fala assim, aí nem proteinada eu dou, né? Então, assim, na reprodução eu vou pensar em produtos, como diz aqui, até que tratam o útero. Tipo, tem estudo que mostra que é bastante interessante, outros que não, tipo gordura protegida, fazer alguma coisa para tentar melhorar o status reprodutivo dessa vaca. Mas eu vou pensar em suplemento puro e simples, tá? Se eu pensar nesses blocos de 120, a preço de bezerro hoje, e eu não fiz com produto seu, que tá até que eu brinquei com você e falei a verdade, então estou com preços bons, porque eu faço isso direto e reto, eu peço essa atualização para fazer aquelas contas com o produto de quem eu estou falando, mas os produtos de vocês estão com preço bom mesmo, frente ao mercado. O que acontece, ó? Para justificar o uso de sal-ureia na seca, vai precisar de menos vai precisar de aumentar menos de 1% a prenhez dessa vaca. Para justificar o uso de um adensado, vai precisar menos de 2% de prenhez. Para justificar o uso de um proteico durante 120 dias, vai precisar ir provavelmente uns 4% aumento de prenhez. Tá certo? Mais ou menos, precisa fazer a conta certa com os seus preços. Mas não vai fugir disso, tá? Um sal-ureia 1%, um adensado, talvez seu aí, pelo preço que eu vi, talvez nem 2 bezerros, 1,5 bezerro, que eu acho que é o produto da vaca, tá certo? Assim, ó, sal-ureia na seca, adensado nas águas, é fantástico, ou adensado de cabo-rabo. Tem um proteico, para cada 120 dias de uso, eu precisava uns 4 bezerros, aí, uns 4, aumento de 4% da prenhez, já descontando uma perda gestacional do toque até nascer. E agora, se for dar um 0,3, provavelmente usar 120 dias um 0,3, deve precisar aí de aumentar a prenhez de 12% a 14%. Aí você fala, vai custar caro. Só que é o seguinte,
uma primípara que pare com score de 2,75, comparado com uma primípara que pare com score acima de 3,75, tem um estudo lá do Zequinha que foi feito na Fazenda Brasil, que mostra que ela dá uma diferença de 25% na prenhez na estação de monta geral. E é uma estação de monta numa fazenda, só para balizar, que múltipla deu 90% de prenhez. Entendeu? Então, se não é uma fazenda que qualquer, a fazenda que testou o suplemento com múltipla nem funcionou, porque a controle comensal deu 90% de prenhez, 92% para ser mais exato. Entendeu? Vocês não estão na cabeça que eu tenho usado eles direto. Entendeu? Então, assim, a primípara quando sobe. Então, assim, o que é o espaço para usar um 0,3? Primípara ou vaca muito magra. Então, assim, primípara tem um espaço maior. Entendeu? Primípara tem. Você pegar uma primípara magra, você tem espaço para recuperar ela com 0,3. Pegou uma novilha que já está parindo bem, talvez não, você vai dar um proteinado para ela. Entendeu? Então, aí o que a gente vê assim, ó, não adianta chegar na fazenda do cara e falar assim, ó, trata de todo mundo igual. Você vai ter que ter trabalho, meu amigo. Vai ter que separar o que é vaca magra, indicar para ele o que é vaca magra do que é vaca com boa condição corporal. As vacas magras, eu te garanto que vaca magra, se tiver um lotão de vaca na desmama ali, nós estamos falando de preparar, ou de coisa do tipo, se tem um lotão de vaca que está no score 2,25, 2,5, entendeu? Que tem muito esse ano. Se você suplementar elas, vai pagar fácil. Agora, você tem umas vacas com score 3,25, 3,5, se você quiser dar mais proteinado para elas, o incremento de reprodução não vai pagar. Entendeu? Então, assim, ali você vai lá dar um adensado de longo. O que é um adensado no gado de cria? Ele é como se fosse assim. Eu tenho falado que cria é como se fosse uma cultura perene. É igual café, laranja. Não faz errado um ano, não, você vai ficar 3, 4 anos pagando. E é verdade. Recria engorda é igual cultura anual. Pode até quebrar o ser porque você fez mal feito, diferente da cria, que você não vai quebrar em um ano. Porém, se você errou na cultivar esse ano, chegando ano que vem você corrige e produz bem. Então, se você errou no manejo esse ano, você pode tomar um prejuízo gigantesco. Mas chegando ano que vem, você tem chance de zerar o jogo e começar tudo de novo. Agora, na cria, não. Você, igual assim, ó, o que eu tô falando? Você chegou agora, tá ruim de passo, vou atrasar 30 dias na estação de monta. Você leva 3 anos para corrigir, cara. Entendeu? Por 30 dias que você atrasar. Então, assim, cuidado. Usa, às vezes, um aporte nutricional para te ajudar a melhorar seu resultado, para você não fazer coisa que você vai se arrepender durante 3 anos para frente. Então, acho que isso aí é bastante relevante pensar nessas questões aí, porque cria um negócio bem complexo. Boa analogia, eu gostei do café. Mas é verdade, né? E aí eu comecei a falar isso, pessoal, um adensado, aí se você quiser mais uma analogia, você entra com proteico, se você entrar com 0,3, é igual mandar um adubo nitrogenado. O trem está lá mais ou menos, de repente explode a produção. Agora, o adensado para cria, ele é igual fazer uma calagem, uma fosfatagem. Você vai ver o efeito médio e longo prazo. Você não adianta pegar uma vacada magra agora e falar, okay, o que a gente espera que o adensado faça de ganhar? 100 gramas. Cara, em 60 dias são 6 quilos. Entendeu? Sim. Em 60 dias de uso, a expectativa é que um lote esteja com 6 quilos a mais do que o outro. Você não consegue nem ver 6 quilos numa vacada ter mais ou ter menos. Entendeu, Luiz? Então, assim, o que ele é? Ele é calagem, fosfatagem. Você vai construir o rebanho. Entendeu? Você começa a usar e vai usando por longo prazo. Aí você usa sempre, aí você melhorou o seu gado. Aí você está em um ano, 30, um arroba a mais. Aí, opa, é diferente, entendeu? É bezerro mais pesado, entendeu? É vaca melhor quando você comparar o ano que vem, tem menos vaca. Agora não adianta querer dar uma adensada e em 30 dias ver assim que mudou tudo. Ele pode contribuir pontualmente o quê? Que ele vai melhorar o consumo de mineral. Então, consequentemente, pode ser que você tenha um mineral top, linha branca. Só que às vezes a vacada não come nessa brotação e tal. Você põe uma adensada, ele melhora o consumo mineral. Então você pode ver o efeito indireto dele nisso aí. Onde, tipo assim, isso é calagem, é longo, médio e longo prazo. Mas funciona pra caralho. E cria muito bom, mas é construção. Não é assim, você chega lá, dá um 0,3 com um gado, ele muda em 30 dias. O adensado ele não vai fazer isso, porque ele não tem como fazer isso. Agora, ele constrói junto com você um resultado.
investir nessa bezerra, principalmente, né? Fazer ela, Exato. ela uma estação antes, né? Ou meia estação, dependendo, fazer aquela. Exato. Amigo, ó, obrigado. Você sempre me ajudou, sempre que eu pedi. Você deu um show. Fica à vontade de você fazer suas considerações finais. Nós já estamos com 1h30 de webinar, já pensou? O webinar está sendo gravado, nós vamos subir ele no YouTube depois, se você não se importar, claro. Não, pode falar. Tá? Pode falar. Pode falar. Por aqui pela ADM, pela Luiz, muito obrigado pela sua dedicação, como sempre. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito alegre com o convite, muito honrado. Espero ter atendido a demanda de vocês e estamos aí para o que precisar. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por ficar com a gente até agora aí, nos escutando. Boa, Gustavão. Obrigado, gente. Um abraço, uma boa noite para todos. Bom início de outubro, começa amanhã. Valeu, gente. Valeu. Até mais, Gustavo. Até mais.